Flávio, primeira pergunta que eu acho que todo mundo quer saber. A gasolina tá cara. E aí a culpa é de quem? Porque as pessoas falam, a culpa é do governo, a culpa é da Petrobras. O que que tá acontecendo que a gasolina tá cara e de quem que é a culpa? Olha, hoje o contexto mundial é muito ruim para isso, aumenta o preço do combustível, encareceu o barril do petróleo. Mas eu acho que o principal culpado, sem dúvida alguma, é a quadrilha do PT. Porque se eles tivessem feito o que eles deveriam ter feito durante os seus 14 anos de governo, o Brasil seria hoje no campo do refino, né, que é o grande gargalo, o grande problema do preço do combustível tá alto. Nós teremos refinarias suficientes no Brasil para garantir a nossa autonomia, a nossa independência, a nossa blindagem com relação a essa variação lá fora. Então, cara, eu te dou alguns exemplos, né? Alguém lembra quem fazia parte do conselho da Petrobras, na época do governo do PT? Criticam o Bolsonaro por tá interferindo na Petrobras. O PT tinha no conselho da Petrobras Dilma, José Dirceu, Palocci e companhia roubando o Brasil. Compraram Passadena, é um ferro velho, não serve para nada. Dívida para os brasileiros. Abreu e Lima gastaram bilhões e não foi concluído. E o maior projeto de refinaria do mundo, que é o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, o chamado Comperj, o TCU acaba de fazer uma renovação, né, uma nova avaliação do prejuízo causado pelo roubo do PT de 47 bilhões de reais. Aquele era um complexo para a gente refinar aproximadamente 130 mil de barris de petróleo por dia. Sabe quantos foram processados até hoje? Zero. Nenhum. Então hoje o Brasil, infelizmente, ele é autossuficiente na extração do petróleo, mas como não tem condição de refinar, ou seja, transformar o petróleo em gasolina, em todos os seus derivados, tem que mandar uma parte disso lá para fora e comprar isso refinado em dólar. E o dólar hoje está caro. O dólar está valorizado no mundo todo. Então, sem dúvida alguma, se a quadrilha do PT não tivesse assaltado o nosso país e esses projetos como o do Comperj estivessem a pleno vapor, sem dúvida alguma o Brasil ia estar muito mais forte e muito menos vulnerável para essa instabilidade mundial que é causada, sem dúvida alguma, pela pandemia. O pessoal do fecha tudo, a economia a gente vê, fecha tudo, né? Fecha a economia, a gente vê depois, fechando tudo, fazendo lockdown. Isso gerou aqui, sem dúvida alguma, uma grande inflação no nosso Brasil, mas também a guerra da Rússia com a Ucrânia, que tem elevado os preços dos combustíveis em todo o mundo. E graças ao bom trabalho do governo Bolsonaro, a gente não chegou a níveis ainda como nos Estados Unidos e na Europa. Olha só, hein? O Brasil melhor do que Estados Unidos e Europa no tocante ao número de a inflação menor que a deles, no tocante ao preço da gasolina menor do que a deles. Então, eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente a ser percorrido, mas se não fosse essa roubalheira do PT, né, nesse segmento e fora todos os outros que eles fizeram, o Brasil, sem dúvida alguma, estaria muito menos vulnerável nesse momento. Você que está nos assistindo, você compra o gás de cozinha, sabe qual é o imposto federal? Zero. O imposto federal sobre o diesel? Zero. O Congresso acabou de aprovar esse teto de 17% do ICMS para os combustíveis, para as telecomunicações e para a energia. Né? Ou seja, a gente não está dando canetada. Nós estamos reduzindo o imposto. Quando vocês viram no Brasil, você, né, bem mais novos do que eu, estou com 41, mas eu não lembro de ter visto nenhum governo baixando imposto em área nenhuma. Coisa muito rara. E isso é uma política que norteia o governo Bolsonaro. E, óbvio, para o passo seguinte é o Congresso aprovar uma outra PEC, autorizando a União, né, o governo Bolsonaro, esses 17% que incidiria sobre os combustíveis, esses 7% o governo vai bancar. Então vai ficar zero de ICMS na ponta da linha, na bomba para quem vai abastecer o carro, para quem vai abastecer o seu caminhão. Então o governo pode chegar nesse ponto, Carol, por quê? Nós fizemos dever de casa. O governo enxugou despesa, o governo não aparelhou a máquina pública com o intuito de roubar, como fez o PT. Tem ministros que são competentes. Então a gente tem como explicar, por exemplo, o mercado de onde vai vir o dinheiro. Ano passado, a arrecadação nossa foi 300 bi acima do que estava previsto, sem aumentar imposto, mais uma vez, reduzindo os impostos. Quer dizer, foi todo esse trabalho de digitalização, de enxugamento da máquina pública, de dar transparência para as coisas, permitiu que nós tivéssemos esses recursos que salvaram o Brasil durante a pandemia. Se não fosse o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial na época de R$ 600, se não fosse o Auxílio Brasil agora, se não fosse o governo Bolsonaro dando dinheiro para os estados para que as unidades hospitalares não virassem um caos. Quer dizer, o Brasil era para a grande imprensa aqui no Brasil tá aplaudindo, comemorando junto que o Brasil está melhor que os outros países. Mas, né, parece que estão com saudade da quadrilha voltar a assaltar o nosso país.
Inclusive, acho que a gente saiu na frente dos Estados Unidos aí se antecipando a alta dos juros, né? Acho que eles dormiram por lá, a gente vai falar sobre isso.